pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Janaína Lima, esse é o canal Universo Místico, mas hoje eu não tô aqui para falar sobre velas, incensos, sobre mediunidade, entre aspas. Mas eu tô aqui para falar sobre espiritualidade, sobre a caminhada, sobre a jornada de expansão de consciência. Se você está nesse caminho da espiritualidade, se você está em busca de respostas, se você está batendo em portas e mais portas e não se encontra, e se você está buscando um pedacinho do seu eu interior, buscando a sua essência na espiritualidade, porque é um pilar muito importante da vida, eu acho que você vai gostar muito do que eu tenho a dizer. Essa caminhada do despertar da consciência, essa jornada espiritual, ela é uma caminhada muito solitária, é uma jornada muito única, muito particular e dificilmente as pessoas que estão ao nosso redor, elas compreendem esse processo, compreendem a sua transformação, a maneira de você lidar com as coisas, porque nós mudamos muito. É como se você encerrasse uma vida e iniciasse outra. Hoje eu tenho a sensação que nos últimos 3 anos, 4, eu vivi 10 encarnações em uma só. Parece que aquela pessoa, ela nasceu e morreu várias vezes e hoje eu não me reconheço dentro daquela pessoa de poucos anos atrás. Mas são renascimentos. E é o tipo de experiência que a espiritualidade nos proporciona. Eu nasci numa casa que existia uma espiritualidade, mas não religiosidade. Meu pai era maçom, mas como todo bom maçom, falava, né, muito pouco. Hoje nós temos mais informações sobre essa forma de lidar com a espiritualidade, a gente entende mais o que significa o ocultismo. Porém, naquela época era tudo muito fechado, os livros a gente não podia nem chegar perto, ele falava uma coisinha ou outra, mas enfim, era uma pessoa com muita sabedoria e hoje eu honro muito meu pai e a sabedoria que ele carregava. A minha mãe era, como toda boa católica, não praticante, que não gostava nem de padre, ela falava jamais que eu beijo a mão de um padre. A minha mãe era aquelas mulheres muito empoderadas, sabe? E ela não baixava a bola para ninguém, ela achava que era muito legal ir na missa, ela exercia a fé dela do jeitinho dela, mas ela não se encaixava muito bem dentro daquele processo. Mas eu acompanhei muito a minha mãe em missas, principalmente as missas de segunda-feira, a missa das almas, rezas. Hoje eu sei o Salmo 91 de cor, de tanto que nós rezamos, principalmente porque nós moramos numa casa um pouco complicada, espiritualmente falando, tinha alguns fenômenos lá que não eram muito bons, então nós intensificamos os processos de oração, chamava um, chamava outro, e quem é da minha idade ali, quem está entre os 40 e 50 anos, dificilmente não passou por uma benzedeira, né? Então, eu vivi a espiritualidade de uma forma diferente. Tive alguns processos mediúnicos na infância, isso era uma coisa meio natural na minha casa, minha mãe via muita coisa, minha irmã, meu pai lidava muito com isso, então eu tinha muitas visões, eu cheguei a ouvir pensamentos de pessoas, sentimentos, sentidos, energias, isso era muito comum. Eu sei que durante a infância é um processo muito complicado de você lidar com isso. A gente não entende muito bem, traz um medo, eu tinha muito medo, até mesmo porque eu morava numa casa que era complicada, né? Nós tínhamos ali contatos com energias bem pesadas, bem densas, então eu acho que o medo também bloqueou muita coisa dentro desse processo aí da mediunidade, mas que aflorou muito lá na adolescência, né? Eu passei a ter visões com mais frequência, muitas vezes eu via a mesma coisa que a minha irmã via, ouvia muita coisa, eu passei a enxergar as energias, a energia das pessoas, das casas, das coisas, eu via cores,
ao redor das pessoas. Mas com o desenrolar da vida, com as dificuldades, com os desafios, com aquelas fases extremamente complicadas, a gente vai buscando respostas e vai buscando apoio, né? E muitas vezes a religião a gente enxerga como a única saída, né? A gente não confia muito no que está aqui dentro, a gente confia no que está lá fora, que você vai encontrar alguma coisa a partir do momento que você entrar em determinada porta, ou religião, ou se associar a determinadas pessoas. Então, o sofrimento faz com que você enxergue a espiritualidade de uma forma diferente. E aí eu passei a frequentar grupos de orações católicos, depois com o tempo a frequentar igrejas evangélicas. Então, quando você entra em religiões mais conservadoras, a sua mente vai ficando mais estreita, né? Você vai colocando de lado sua base, sua história, suas experiências, e aí você enxerga aquilo como o único caminho, a única verdade, enfim. A gente passa a não acreditar em nós mesmos, né? Naquilo que te faz bem, naquilo que te faz feliz. Eu gostava muito de cristais, eu amava, sempre amei velas, incensos, sempre foi o meu mundo, esse mundo místico. Mas naquele momento eu coloquei tudo isso na gaveta, né? Na gaveta não, coloquei, foi num saco de lixo, falei, não, eu não quero nunca mais isso na minha vida, isso é ruim, isso é mal. E eu já vi muitas pessoas que passaram pela mesma coisa, né? De jogar os seus cristais fora, seus incensos, de não ter mais contato com aquilo que você ama, porque em algum momento alguém disse para você que aquilo era errado, que era ruim, que fazia mal, que não era de Deus, enfim. E por negar os meus sentidos, a minha percepção, o meu eu bloqueei muito da minha mediunidade. Eu passei a negar aquilo que eu via, a negar aquilo que eu sentia, a bloquear tudo aquilo que para mim tinha um significado, mas foi necessário naquele momento. A gente tem que entender que cada porta que você bate no momento de sofrimento e te acolhe, você encontrou ali um ombro, né? Um colo, um conselho, um direcionamento. E foi muito importante para mim naquele momento. Eu estava passando por muitas dificuldades, por problemas de saúde com a minha mãe, por uma falta de paz na minha casa muito grande. E para mim aquilo foi uma tábua de salvação. E por isso que a gente tem que honrar cada lugar que vai, cada porta que você bate, cada lugar que te acolhe, porque ali em algum momento ela foi importante para você, ela te acolheu, ela te supriu naquele momento. Então eu agradeço muito. Sem contar que hoje eu enxergo que cada uma das religiões fazem parte de um grande quebra-cabeças. É como se cada uma delas carregasse uma chave do sagrado, uma peça, né, de conhecimento de uma sabedoria que é infinita. A gente quer modelar, moldar o divino, o sagrado, o todo em algo que está dentro de uma consciência muito humana. Então a gente tem que colocar os pés no chão e entender que Deus não se limita a uma religião, Ele está em tudo ao mesmo tempo. Ele é o todo. Ele criou todas as coisas e cada lugar que você vai encontrar uma partezinha do todo, e cada sabedoria que você agregar para a sua vida vai te fazer muito maior, porque ali está uma parte da sabedoria divina. Infelizmente, tudo aquilo que o ser humano comanda, ele modela a si mesmo e aí se torna pequeno. Então, religiosidade pode ser muito boa por um lado, mas tudo aquilo que é comandado pelo humano tem muito do humano, né? Então a gente não pode levar tudo em consideração. Mas a gente tem que sim carregar o que é bom pra gente e seguir com as nossas
próprias percepções, né? Porque o nosso coração é a nossa principal bússola, é ela que vai te direcionar em cada momento da sua vida. Dentro desse período da minha vida em religiões mais conservadoras, né, católica, evangélica, eu aprendi muita coisa mesmo, me ajudou demais. Mas eu tinha um sentimento de que nunca era bom o suficiente, de que eu nunca alcançaria essa perfeição, né, essa santidade, por mais que eu quisesse, né? Eu sou um ser humano, tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos, mas em primeiro lugar eu entendo hoje que você tem que trabalhar em você para que você seja bom para o outro. E não adianta você ser bonzinho da porta para dentro de uma igreja, de um local de oração, mas se da porta para fora você não condiz com aquilo que você vive lá dentro. E eu me vi desesperada muitas vezes por não me sentir o suficiente, por não sentir que eu não era boa o suficiente, por não me sentir capaz de lidar com tudo aquilo e por muitas vezes olhar para a minha vida e me sentir muito infeliz. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu me vi depressiva, doente. Sabe aquela sensação de acordar de manhã e a sua vida não fazer sentido, você não ter vontade de se levantar, a sensação de que seria muito melhor que você fosse embora porque você não é o suficiente para os seus filhos, seria muito melhor que outra mãe cuidasse deles, seria muito melhor que outra pessoa ficasse com o seu marido porque você não era boa, eu não me sentia importante, eu não me sentia, a sensação que eu tinha era que não fazia diferença eu estar ou não estar. E hoje eu sei que era tudo coisa da minha cabeça. Claro que existiam ali algumas questões muito sérias que precisavam de conserto e de reparo, mas tem coisas que dependem não só da gente, né? Depende do conjunto, principalmente quando se trata de casamento, é uma coisa que os dois precisam querer, né? Mas eu tive que buscar sozinha as minhas respostas, eu tive que buscar sozinha ajuda, apoio e eu tive que, naquele momento, parar e me olhar. E bendito o momento que eu parei para me olhar. A primeira ferramenta que eu entendo que a vida me ofereceu para que eu saísse daquele lodo, daquela vida cinza, foi a homeopatia, né? Mas não só a homeopatia, foi o homeopata, né? Porque Deus usa as pessoas para fazer com que você enxergue para que lado que você está indo e aquele lado não é o melhor. E aí, dentro da homeopatia, porque eu já tinha feito vários tratamentos e com remédio não funcionava, meu sistema gástrico estava uma droga, não conseguia comer nada, e aí fui parar no tarja preta, porque ele entendeu que o meu problema era emocional e eu tinha que usar o remédio, porque senão eu não ia conseguir mais comer. Mas eu falei, não, se sou eu que estou fazendo isso comigo, eu preciso dar um jeito nisso. E aí eu procurei a homeopatia e ele me falou muita coisa e eu passei a entender o que estava acontecendo. E aí depois da homeopatia, a vida começou a se abrir diante dos meus olhos. Eu passei a me enxergar o que estava acontecendo ao meu redor, porque como eu tinha uma visão muito limitada das coisas, eu enxergava tudo dentro daquela caixinha, as coisas não poderiam se resolver se não fossem ali dentro. E quando eu entendi que eu não nasci prisioneira, eu nasci um ser humano livre, que eu sou capaz de trilhar a minha própria jornada, de ter as minhas próprias escolhas, de entender aquilo que é bom ou ruim para mim, a vida passou a se mostrar de um jeito bem diferente. E aí entrou a constelação familiar na minha vida. Aí foi uma outra virada de chave muito grande. A constelação ela entrou assim para derrubar muros gigantescos que estavam diante de mim.
Porque muita coisa vem lá da infância, né? Muitos dos nossos processos, muitos dos nossos bloqueios, das nossas dificuldades, tudo isso está enganchado lá na infância. Aí você começa a andar na vida e parece que você está correndo, mas em cima de uma esteira. Você anda quilômetros, mas não sai do lugar. E aí, a partir do momento que eu entendi que muita coisa eu precisava resolver dentro de mim e que muitas dessas respostas estavam dentro de mim, a vida passou a entregar ferramentas. E eu lembro que eu me senti até muito culpada por isso. Mas o filme Avatar me despertou um sentimento que eu até hoje eu vejo isso como uma ferramenta também. Eu olhei para aquilo e como dentro da minha mente, né, que estava ali totalmente engessada dentro de uma religião conservadora, eu olhei para aquele filme e era como se eu estivesse sentindo saudades do céu. Eu senti saudade de um lugar que me pertencia, mas que eu falei, meu Deus, por que eu estou sentindo isso? A sensação dentro de mim se existe um céu, é muito parecido com esse lugar. Então, ali eu vi como se fosse um retrato daquilo que eu entendia como um lugar divino sagrado. E quem assistiu o Avatar, né, e conhece um pouco sobre espiritualidade, eu tenho uma sensibilidade, vai entender o que eu estou dizendo. Mas, como eu disse, com sentimento de culpa, né? Eu olhava, eu reconhecia tudo aquilo, mas o sentimento de culpa estava lá dentro de mim, do tipo, ei, o que você está pensando? Isso aí não existe, isso sabe, aquele conflito, né? Aí, em seguida, eu conheci o Ho'oponopono, eu falei, nossa, o que será que é isso? Passei a entender melhor o que significava aquilo, uma filosofia kahuna, né, dos havaianos, li o livro Limite Zero, com muita resistência, mas quando eu entendi, poxa vida, né, essas frases, tudo que está contido dentro desse mantra é justamente aquilo que é ensinado dentro do cristianismo, perdão, a gratidão, em tudo dai graças, né? O amor. E aquilo passou a me fazer muito bem entender sobre esse processo. Então o Ho'oponopono é uma ferramenta que eu utilizo até hoje. Quem não conhece tem que conhecer. Quem não leu o livro O Limite Zero tem que conhecer agora, porque é um divisor de águas também na vida de qualquer pessoa. E aí, dentro desse período, eu conheci o professor Hélio Couto. Eu passei a estudar sobre todas as religiões, tudo aquilo que fazia sentido naquele momento para mim, o budismo, hinduísmo. Eu tinha sede de entender os processos, de como lidava a espiritualidade dentro de cada lugar. E para mim foi um oceano azul, uma oportunidade de engrandecer a minha alma, sabe? Foi uma fase incrível e até hoje é o que me move, reconhecer a vida, o todo, o divino, o sagrado em cada chave de conhecimento que existe na humanidade. E aí, entrando o professor Hélio Couto na minha vida, quem não conhece também tem que conhecer, é um avatar da nova era, as pessoas não têm consciência do ser que está encarnado hoje. O professor Hélio Couto é uma ferramenta de expansão de consciência do divino que caminha nesse momento entre nós. Pelo menos aqui no ano 2024 ele está por aqui ainda, acredito eu. Mas o material dele tá aí, eu sei que vai ficar até o fim. Então as palestras do professor Hélio Couto, elas me abriram a consciência para a espiritualidade, para o que é sagrado, para quem nós somos. Uma outra coisa também foi o canal Afinal que Somos Nós, que fala sobre os processos, as experiências de quase morte, né? São as EQMs. Então as pessoas que
tiveram acidentes, operações ou momentos ali em que as pessoas desencarnaram, mas retornaram e lembraram de tudo aquilo que elas tinham vivido dentro desse processo. Isso para mim foi uma outra chave, sabe, de desenvolvimento, de expansão de consciência. Eu agradeço muito, muito, muito a esse canal, afinal que somos nós. Ele é necessário para quem está dentro desse processo aí de expansão de consciência. Mas, voltando ao professor Hélio Couto, eu passei por uma fase de muita resistência, mesmo ouvindo, mesmo entendendo muitas coisas, aquilo ainda chocava dentro de mim muito forte, né? Porque nós vamos criando couraças, máscaras e derrubar tudo isso dá um trabalho. Mas enfim, até que eu pedi a minha primeira ressonância, e a ressonância harmônica ela é uma ferramenta também de expansão de consciência que vem através de frequências limpar o nosso subconsciente de crenças. E aí eu passei por um processo terrível de catarse em cima de catarse, e eu ficava doente fisicamente de entender tudo aquilo, né? Porque eliminar tudo isso da consciência é muito difícil, derrubar tudo isso é muito difícil, mas eu segui em frente e foi uma fase incrível, por mais duro que tenha sido, né? Porque quando você passa por um processo de limpeza, você passa por uma chacoalhada daquelas. Pensa, quando você vai limpar a sua casa, você não tem que tirar tudo do lugar? Vira aquela bagunça, aí você tem que esfregar tudo, a sujeira vem para a superfície. Aí aos pouquinhos é que você vai colocando tudo de volta no lugar. E assim é como o nosso subconsciente. Para você limpar o seu subconsciente, você faz uma bagunça. Então isso às vezes somatiza no seu corpo, né? Parece que tá tudo do avesso, parece que você não tá entendendo mais nada, parece que tá uma bagunça aqui dentro, mas aí a vida ela vai se encaminhando e você vai entendendo os processos novamente, as coisas vão se equilibrando. E nesse período aí de ressonância harmônica, eu tive muitas visões de vidas passadas, eu conseguia, a minha mediunidade ela voltou com muita força, ainda não voltou como era antes, mas eu consegui resgatar algumas coisas e tive contatos com outras coisas também que são incríveis. Eu conseguia ver mandalas se formando diante dos meus olhos, arquétipos vindo em minha direção. Então foi uma fase assim muito mágica de reconhecimento desse lado espiritual que está o tempo todo ao nosso lado. Só que nós é que fechamos as portas do nosso coração, né? E dentro desse processo também eu pude ter contato com seres extraterrestres também. Eu sei que para muita gente isso é um baita de um paradigma. Para mim era algo inconcebível, embora já tenha visto lá na minha adolescência muita coisa. Eles se mostraram novamente de uma maneira assim muito poderosa, com experiências, como que eu posso dizer, com desdobramentos, com curas, com frequências. E foi assim também uma abertura de consciência muito grande. Hoje eu enxergo tudo isso de uma maneira muito mais tranquila, entendo isso tudo com muita normalidade. Mas para derrubar esse paradigma é muito difícil. E quem passa por isso e quer conversar sobre, as pessoas pensam que nós estamos malucos, né? Nossa, tá vendo ET? Você tá sonhando, você tá vendo o ET do seu lado, você tá vendo naves, você tá ficando doida. Mas não é bem assim que funciona, né? Quem está aí nesse caminho de expansão de consciência, em algum momento isso vai se mostrar na sua vida. Olha, gente, depois de passar por tantas experiências, que olha, eu tô resumindo, mas resumindo muito, porque hoje vou fazer 46 anos daqui a alguns dias,
Então é uma vida inteira, né? Não dá pra gente contar tudo, mas eu tô aqui resumindo a minha jornada para vocês entenderem que a gente precisa compreender muitas coisas para entender aonde está a nossa essência. E eu cheguei num momento que eu achei, bom, não preciso mais de religião. Hoje eu tenho uma compreensão maior da espiritualidade, eu quero só estudar cada vez mais. Uma coisa é você compreender sobre superficialmente, outra coisa é você viver. Mas eu cheguei na conclusão de que eu não queria mais religião para minha vida, eu achava isso desnecessário, né? Quanto mais você olha para dentro, quanto mais você reconhece Deus em você, mais você ama o próximo, mais você tem consciência com relação ao todo e às pessoas que estão ao seu redor. Só que aí a gente se engana, né? Que a vida, ela se movimenta para onde ela acha que você tem que ir e acabou. Eu passei por vários processos na minha vida, acabei me separando, eu me tornei terapeuta. E hoje, né, lembra lá atrás que eu falei sobre a constelação familiar, que ela mudou a minha vida? E eu gostaria até depois de falar de uma forma mais profunda sobre isso. Eu estudei sobre a constelação, hoje eu faço atendimentos e ela é uma ferramenta valiosíssima. Infelizmente está na mão de muita gente que não tem noção do quanto isso significa. Mas a constelação, ela tem um propósito na minha vida. Só que no momento que você entra no campo de outras pessoas, no momento que você acessa outras energias, muitas vezes você entra naquele campo, desfaz um nó dentro daquele coração, ali dentro daquele emaranhamento familiar. E às vezes existem energias ali que se alimentam disso, né? Que estão muito confortáveis dentro desse processo. E aí tudo isso vem contra a gente, né? Então, se você lida com as energias de outras pessoas, se você trabalha com atendimentos assim, de uma forma mais profunda com o próximo, você tem que saber que no momento que você entra num campo onde existe uma dor, pode ser que uma energia está ali que ela se apropriou daquela vida e ela precisa daquela energia. Então, quando você entra como uma protagonista nessa história e desfaz, você pode receber um rebote, sabe? Enfim, eu recebi vários e foi muito duro, passei por coisas muito difíceis, sofri ataques energéticos muito intensos, passei a ter visões assim quase que diárias de pessoas do meu lado, acordava com gente do lado da minha cama, enfim. E aí, nada é por acaso, né? Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. E aí eu tive pessoas que me falaram, olha, você precisa se proteger energeticamente. Você tem que se amparar dentro de uma egrégora porque você precisa estar bem estruturada. Você não pode entrar sozinha num campo. Você tem que estar ali com os seus guardiões, você tem que estar ali com seres que estão junto com você para segurar a bronca daquilo que você não vê. Você está fazendo um processo dentro daquilo que você enxerga e que você acredita. Então, existe uma intenção muito boa em tudo isso. Só que aquilo que a gente não enxerga, a gente tem que tomar cuidado. E aí, dentro de tudo isso, passei a ter sonhos com entidades de Umbanda, né? Visões, eu vi o seu Zé no meu quarto, seu Zé Pilintra, para quem não conhece, todo de branco, todo lindo. Eu tive vários sonhos muito, muito intensos e aquilo foi se tornando assim um enigma, né? Por que essas entidades estão se apresentando para mim? E aí essas pessoas que, principalmente o Ricardo, que vocês vão conhecer, ele vai dar o relato dele, ele foi a pessoa que mais me orientou, a pessoa que mais me ajudou dentro desse processo e ele me mostrou o quanto eu estava bem amparada por aquelas energias, por aquelas entidades que estavam ali dispostas a trabalhar comigo. Né? E aí eu
já comecei a enxergar como um presente, né? Como um presente de Deus, como um presente da vida, ter entidades que estavam ali dispostas a me ajudar nesse momento e que estavam me ajudando mesmo sem eu ter compreensão. E aí foi onde eu senti a necessidade de ir no centro de Umbanda e entender por que eles estavam tão próximos assim, porque eles estavam se mostrando dessa maneira, né? Se existia ali algum propósito a mais, alguma coisa que eu precisava fazer, enfim. Porque a gente assusta, né? Do nada, você não tem nenhuma ligação com essa religião e de repente você passa a sonhar com orixá, você passa a se ver dentro de um congar, você passa a ter visões com entidades, você pensa, meu Deus, né? O que isso quer dizer? E eu falei, bom, eu acho que eu já sou o suficientemente grandinha para encarar essa questão aí. Vamos lá, vamos no terreiro, vamos ver o que acontece. Se você é realmente essa pessoa que você diz que pode entrar por uma porta, por uma religião, por um local onde apresenta Deus, absorver o melhor, né, e seguir em frente, então essa é mais uma prova, é mais um desafio, vamos lá. E aí eu fui, né, um amigo meu maravilhoso, Fábio, que eu amo, que eu sei que ele vai ver esse vídeo depois, ele passou a frequentar, ele estava passando por muitas dificuldades, né, na sua vida pessoal também. E aí ele me convidou, né? Já tinha um tempo que ele estava me convidando e tal. E aí ele me convidou e eu fui. E eu sempre tive essa percepção de energias, né? Eu consigo reconhecer o que é uma energia boa e o que não é. Quando eu entrei naquele lugar, eu vi que eu tinha sonhado com aquele lugar 2 vezes. E a sensação que eu tinha era que o chão tremia. Era tanta energia, tanta energia, tanta energia. Eu falei, meu Deus, como que eu vou lidar com tudo isso? E aí eu sei que eu fui fulminada positivamente, né? Por todos aqueles cheiros, cores, natureza e os cânticos e aquela sensação de comunidade e aquele acolhimento. É claro que não é assim em todos os lugares, viu, gente? A gente tem que tomar muito cuidado, nem tudo é luz. Então, exerçam o seu poder de percepção. Vá num local por indicação e uma indicação confiável. E quando eu fui, como eu disse, eu fui fulminada amorosamente por tudo aquilo. E aí eu senti a necessidade de estar mais próxima, de frequentar. E aí em pouco tempo eu já estava lá dentro do congar, já me desenvolvendo, né, já buscando entender, mas eu estava ainda passando por processos pessoais muito difíceis, mas tudo foi se encaminhando, tudo foi se ajeitando. E aí hoje eu estou lá ainda, eu sei que é um processo na minha vida, não é um fim, é um meio, que eu estou me desenvolvendo, que eu estou me lapidando como ser humano, que eu estou entendendo a profundidade, a complexidade do que é Umbanda, porque é uma religião extremamente mal compreendida, marginalizada, né? As pessoas falam aquilo que ouvem dizer, então elas repetem uma bobagem, porque a gente só pode falar daquilo que a gente conhece, né? E hoje eu tenho muito prazer de estar dentro de um congar, de exercer a minha espiritualidade lá, de sentir todas aquelas energias, de me sentir próximo daqueles que são a minha família, né? Minha família espiritual. Da mesma maneira que nós temos uma família aqui nessa terra, nós temos uma família do outro lado também que cuida da gente. Resolvi falar, né, o meu relato, resolvi contar para vocês, porque existem processos na nossa vida que eles precisam acontecer.
Existem fases, ciclos que têm começo, meio e fim, né? E que a gente tem que tirar o melhor deles e seguir em frente, né? Com bagagem de sabedoria e não com dor. E a Umbanda, por mais que eu tenha passado por tantas coisas, por mais que eu tenha visitado tantos lugares, que eu tenha entendido tantas coisas, que eu tenha sido contactada por seres de outros mundos, né, que pode ser o meu mundo, enfim. Hoje eu me sinto muito feliz em entender a base da espiritualidade, porque a Umbanda, ela traz a força do conhecimento, a força dos aspectos divinos que são expressados como orixás. Cada um dos orixás, eles expressam um aspecto de Deus, né? Como Ogum é a lei, Oxum é o amor, Iemanjá são as emoções, as águas, Oxóssi é o conhecimento, é o rei das matas. Então, cada um dos aspectos divinos trabalham com as forças da natureza, né? E nós somos seres humanos e nós não somos distantes da natureza, nós também somos a natureza. Você precisa de uma planta para se alimentar, de um legume, de uma fruta. Tudo que está na natureza te complementa. Nós é que estamos aqui a mais, né? O planeta Terra sobrevive muito bem sem a gente, nós é que não sobrevivemos sem ele. Então é muita arrogância da nossa parte achar que nós não precisamos das forças da natureza, né? Dessa compreensão do que é divino, e o que é divino que se expressa de várias maneiras, né? Através do respeito com a natureza, através do amor que nós devemos ter pelo planeta Terra, que é uma mãe que nos acolhe. Então, se você tem essa curiosidade, tem essa vontade de visitar um terreiro, de conhecer um local, né, um centro de Umbanda, vá com o coração aberto. Aquilo não é um teatro, é a expressão do divino, né, do amor de Deus ali através de ferramentas. Cada ser humano ali é uma ferramenta que está dispondo um pouquinho do seu tempo para canalizar uma força divina, né? Trazer essa energia para as pessoas que lá estão e através de um guia, de uma entidade, te dar um passe, fazer uma limpeza energética. O guia muitas vezes te dá um conselho, ele te alerta. Então, essa proximidade com a espiritualidade, isso é muito, muito, muito especial. E a Umbanda, ela nos proporciona isso, né? Esse contato, essa proximidade, de você olhar através do olhar do médium, o olhar de um preto velho com amor, com acolhimento, né? Através de um médium expressar ali o conhecimento que vem dos caboclos, né? Eu já tive experiências lindas com caboclos e eles trazem tanto amor, tanto axé, tanta força, tanta direção, que você sai de lá, se você for num local adequado, né? Você sai de lá nunca vai sair de mãos vazias, você vai sair uma pessoa mais leve, né? Porque as suas energias foram tratadas ali. Muitas vezes você vai sair com um abraço, com um conselho e o que é melhor de tudo, sem julgamento. Você pode ir com a roupa que você for, do jeito que você que ninguém vai dizer isso ou aquilo para você. Não existe um julgamento, existe o acolhimento de seres humanos para seres humanos, mas que esses seres humanos fazem uma ponte onde você se conecta com a espiritualidade de uma forma muito íntima e muito especial, muito amorosa. O que a gente tem que entender é que nós precisamos nos permitir,
né? Buscar dentro da nossa essência aquilo que você tem como um propósito. Se você tem uma resposta que você precisa buscar, você não pode dizer daquilo não, né? Desse determinado local não, dessa pessoa eu não escuto, daquele lugar não, eu não aceito. Porque às vezes é ali que você tem que aprender, às vezes é ali que está um pedacinho do seu coração que você tem que resgatar. E foi o que aconteceu comigo. Como eu sou muito fascinada pela complexidade das coisas, pelos fundamentos, por tudo aquilo que envolve de conhecimento, em cada religião, a Umbanda eu vejo como uma riqueza. Ela é uma grande riqueza, ela é muito linda em muitos aspectos. E eu sou muito feliz de, nesse momento, estar participando, vivendo e aprendendo Umbanda, que era algo que para mim era que estava completamente fora de cogitação. Então, se você hoje quer conhecer um pouco mais, quer entender um pouco melhor, tem curiosidade, ou você tem questões mediúnicas que você precisa resolver, a Umbanda é um lugar de muito amor, de muito axé, de muito acolhimento. E eu duvido que você vá se arrepender de visitar um terreiro. Eu venho como uma testemunha, como um relato de que a Umbanda sim, ela é linda, a Umbanda sim tem muito fundamento, a Umbanda sim, ela é uma ferramenta divina, extremamente necessária para os dias de hoje, porque o meu pensamento lá atrás, quando me falavam sobre Umbanda, eu dizia que ela é primitiva e desnecessária. Mas a Umbanda, ela é extremamente necessária. Quando a gente faz uma analogia com as necessidades humanas, você precisa de um médico, você precisa de um professor, você precisa de um bombeiro, você precisa do SAMU, você precisa de várias atuações profissionais, você precisa de vários direcionamentos, você precisa de muitas ferramentas, né, durante a sua vida. E eu vejo a Umbanda hoje como o SAMU, aquele que resgata, aquele que está no seu pior momento, que tá, sabe, na vala mesmo, que tá precisando de se levantar, de se erguer, que tá cheio de energia, de inveja, disso e daquilo. Ela tem esse poder. Dentro da Umbanda tem esse axé, essa energia de te tirar do buraco mais negro e profundo que você possa ter se enfiado na vida. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem uma vontade, uma curiosidade, vá com muito, em primeiro lugar, respeito. Vá com o coração aberto e com muito respeito, porque o Congar é um lugar de muita luz. Ali atuam guias e energias de muita luz e de muito amor. E ali, o mínimo que você vai levar é muito conhecimento, é muita energia. Então, faça o melhor com aquilo que te derem. Esse é o meu relato. Eu estou dentro de um processo, né? A vida da gente. Eu espero que a minha vida não acabe amanhã. Eu quero viver muita coisa ainda, quero visitar muitos lugares, mas enquanto Deus permitir vida, e o meu coração estiver muito feliz dentro de um terreiro, é lá que eu vou estar. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou umbandista. Me sinto muito pequenininha, mas muito pequenininha para dizer que eu sou umbandista. Ser umbanda é ser conhecimento, é ser acolhimento, é ser amor, é ser não julgamento. Então eu me sinto muito pequenininha para dizer que eu sou umbandista, mas a minha religião hoje não é espírita, é Umbanda. E eu tenho muito orgulho de carregar essa bandeira.